Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olá, querida mulher que nos ouve nessa hora. Que alegria, que satisfação poder ter cada uma de vocês com os ouvidos atentos, com o coração cheio de vontade de ouvir um pouco mais sobre mulheres da Bíblia e sobre mulheres que também, durante a história da Reforma, pôde fazer diferença por onde viviam. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria que você recebesse o nosso abraço, que você soubesse da alegria que nós temos em ter cada uma de vocês aí conosco e que você também já pudesse aproveitar essa oportunidade para não apenas aprender,
mas também para se inscrever no nosso canal, para compartilhar com outras mulheres, cristãs ou não. Não sabemos o que Deus tem reservado para cada uma dessas mulheres, não é verdade? Então você pode compartilhar esse estudo e durante esse estudo também você pode deixar aí o seu like, o seu joinha, para que a gente consiga assim juntinhas caminhar, aprender e glorificar o nome do nosso Deus. Então receba desde já mais uma vez a nossa alegria, o nosso abraço e a nossa satisfação por ter cada uma de vocês aqui bem juntinho conosco. Pois bem, vamos então agora aprender um pouco mais sobre mais uma mulher da história, né, com um tempo já mais próximo de nós, que também fez uma grande diferença nos seus dias, na época em que ela vivia. E o intuito de nós trazermos essas histórias reais é para que você se inspire, é para que você também consiga pensar, Senhor, será que o Senhor não está me incomodando para que eu também possa fazer diferença nesse dia, nesse tempo que faz parte da nossa vida, nessa história hoje e agora, né? Vamos então ouvir um pouquinho mais sobre essa mulher. O nome dela é Gladys May. Você conhece alguma coisa sobre ela? Você já ouviu falar sobre essa mulher? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas não tem problema. Vamos começar então a saber quem ela era. Gladys May nasceu em Londres em 24 de fevereiro de 1902. Ela era uma mulher simples, uma empregada doméstica, baixinha e com muito pouca questão de estudo. O estudo dela era bem limitado. Recebeu, contudo, o chamado do Senhor para pregar o evangelho lá na China. Imagina como foi esse desafio. Então ela pensou, mas como é que eu vou? O que é que eu devo fazer? Então ela fez um treinamento em uma companhia missionária e apesar de sair muito bem nas partes práticas, ela tinha muita dificuldade quando se referia aos livros e à parte mais intelectual que também era necessário. A preocupação da companhia missionária dela era não conseguir aprender a língua chinesa e não dar conta, inclusive, das dificuldades de um campo missionário como a China. Então, fizeram com que ela fosse, infelizmente, reprovada para aquela missão lá na China na época. Apesar de muito triste, seguiu se questionando se de fato seria a vontade do Senhor que ela saísse dali, né, e fosse de Londres e fosse lá para a China. Será que Deus de fato estava tendo esse chamado para a vida dela? Então ela resolveu economizar para ir por conta própria para a China. Mas ela pensava, meu Deus, eu sou uma empregada doméstica, daqui que eu consiga juntar o dinheiro necessário para poder conseguir até lá, talvez eu tenha que trabalhar em torno de 3 a 4 anos. Isso era praticamente impossível, né? Mas de forma milagrosa, Deus foi providenciando e multiplicando suas economias, de forma que em um ano ela conseguiu o dinheiro necessário para a sua viagem, o que ela de fato esperava durante um período de 3 a 4 anos de economia. Mas ela ainda tinha um impeditivo, ela não sabia falar chinês, nem sequer conhecia algo ou alguém lá na China. Então, por onde começar? Para onde eu devo ir? Ou o que fazer? Foi então quando ela foi atingida por uma enfermidade, uma pneumonia, por pregar o evangelho lá no cais, que era muito frio e úmido de Londres, né? E nessa ocasião, ela doente, ela ouviu falar que tinha uma mulher chamada Jeanine Laws, uma anciã escocesa, viúva, que estava lá na China e orava por uma jovem que fosse lá para auxiliá-la. Foi assim que ela sentiu de fato a confirmação de Deus em sua missão na China. Nos próximos anos ela se preparou para ir para a China. Amigos e familiares sempre se uniam e envolvidos para lhe dar o mínimo que ela precisava para ir, como mala, roupa, era coisa básica que de fato ela não tinha, comida para a viagem e o que ela precisasse ali por aquele percurso, né? Eles eram pobres e com muito sacrifício auxiliaram Gladys com o pouco que tinham. Em 15 de outubro de 1932, ela então saiu de Londres com sua mala, sua chaleira, a sua panela, um fogareiro, um colchonete e sua coberta.
Uma mulher simples e bem franzina, bem pequenininha, que nunca esteve em outro lugar ou falou outra língua. Foi com a certeza de que Deus a havia preparado e que ele estaria ali com ela. E assim foi, de forma extraordinária e milagrosa, o Senhor a protegeu em uma viagem muito, muito conturbada e perigosa, que ela sofreu risco de vida muitas vezes e em diversos momentos. A viagem de trem era muito longa e, conforme ia se distanciando, menos as pessoas falavam inglês com ela. Mesmo assim, Deus enviou pessoas que ajudaram a encontrar os caminhos certos e ir fazendo as conexões nas estações de trem, porque ela nunca tinha feito isso antes. Foi por meio da língua, ou muitas vezes da própria mímica, para poder ela se situar ali dentro daquele contexto e atender às suas necessidades. Além disso, ela precisou enfrentar noites ao relento, na neve, esperando para partir de trem, e inclusive de lobos ferozes à noite. Também teve a ajuda de desconhecidos para fugir da perseguição de russos que queriam impedir de perseguir a viagem. Diante de tudo, era nítida a mão soberana de Deus, a livrando de cada obstáculo no caminho. Finalmente, ela chegou em solo chinês. Ela sentiu seu coração transbordante de felicidade. Ela viu que chegou no lugar em meio ao povo que Deus a preparou antes do nascimento. Ela confessou duas tristezas, inclusive, na sua infância. Primeiro, que o seu cabelo era escuro, enquanto todas as meninas lá na sua volta tinham cachos dourados. E a sua altura era muito pequenininha, enquanto aquelas que viviam na sua terra de origem eram altas. E ao chegar na China, viu que todos eram de cabelos escuros e bem baixinhos, assim como ela. Aí ela se sentiu, de fato, em casa. Gladys, então, finalmente conheceu a senhora Jeanne Lawson. Ela tinha comprado recentemente uma hospedaria com muito mau estado, que os guias de mula passavam por ali e era a única forma, de fato, de caminho. Todos os dias, depois de se limitarem, descansarem, ela lhes contava histórias da Bíblia à noite. Gladys aprendeu algumas palavras em chinês e ficava à porta da hospedaria para chamar os guias, e inclusive as mulas também, porque era a forma de transporte deles, né, para se hospedarem ali. Como ela não falava chinês, a senhora Jeanne e o cozinheiro ficavam dentro da hospedaria servindo os guias, enquanto Gladys ficava na rua alimentando as mulas e limpando a lama, bem frio, inclusive, muitas vezes. Isso foi um incentivo para ela aprender chinês. Em apenas um ano, ela já conseguia se fazer entender e o repertório de histórias ia aumentando. Para Gladys, ela conseguir ler e escrever em chinês como uma nativa ao final de sua vida foi um grande milagre de Deus, pois ela tinha muita e muita dificuldade com a questão dessa língua. Há apenas um ano, junto com a Jeanne, o relacionamento entre as duas era tempestuoso. A única coisa em comum entre elas era o amor de Deus e a certeza que Deus as queria na China. Quando Jeanne estava quase morrendo, Gladys a cuidava. Ela passou o seu manto a Gladys e disse que Deus a chamou para estar ao lado dela e dar continuidade ao seu trabalho. Afirmou, inclusive, que ele a protegeria, proveria e abençoaria. Ela continuou, então, ali na hospedaria, liderava cultos regularmente, visitava casas de outras pessoas conhecidas, ensinando as Escrituras e auxiliava em cuidados médicos naquilo que ela tinha aprendido. Na medida em que melhorava o seu chinês, saía em regiões de compras com um evangelista chinês para poder praticar de fato a língua e assim dominar, a fim de que o evangelho fosse ali conhecido. Contudo, em pouco tempo, Gladys estava preocupada, pois estava com dificuldade financeira na hospedaria e queria ir pregar o evangelho nas aldeias ao redor. Mas ela não tinha como fazer isso a pé e nem tinha dinheiro para se sustentar fora da hospedaria. Então, ela orava a Deus e aguardava no Senhor para que esse sonho fosse real. Nessa época, o governo estava com uma campanha para que a tradição de amarrar os pés das meninas chinesas fosse abolida. Isso era uma prática, infelizmente, da época.
Um mandarim, então, fez a proposta para Gladys ser fiscal nas redondezas, já que ela seria uma mulher que não tinha tido os pés amarrados em sua infância e serviria de exemplo para ensinar sobre as novas regras às meninas chinesas. Para isso, ela teria um salário e, olha, uma mula, gente. Era o que ela ia ganhar, viu? Uma mula, quando eu falo de mula, é um animal mesmo, para ir aos vilarejos mais distantes. Logo ela aceitou a proposta e percebeu que estava livre para pregar o evangelho através desse novo trabalho. Imagina, e a gente com todo o nosso conforto, muitas vezes, nos acomodamos. E esse foi o início de uma grande influência do seu serviço na China. Gladys aproveitava a ocasião para pregar o evangelho nos vilarejos visitados e muitas pessoas se converteram. Além disso, também marcou presença nas prisões, nas quais a palavra de Deus foi conhecida, e muitas vidas foram transformadas através do seu testemunho. A partir desse trabalho, ela ficou conhecida pelos chineses que a dominavam de a mulher virtuosa. Nome chinês que ela incorporou, inclusive, mais tarde, pois era assim que ela era conhecida no meio da China. Apesar de querer se casar, a vida missionária feminina acabava dificultando essa questão. E ela muitas vezes se sentia solitária. Contudo, com o tempo, a questão da venda de crianças na China a incomodou sobremaneira. E ela acabou comprando uma criança para que pudesse ter os ensinamentos bíblicos, e depois outras crianças órfãs foram se achegando e ela foi criando muitas e muitas crianças e evangelizando-as, tendo elas como sua companhia durante toda a vida missionária. Ela ensinava sobre as Sagradas Escrituras e acabou se tornando mãe de muitos. Em certo momento, a região foi surpreendida, infelizmente, pela guerra. E em um bombardeio, Gladys ficou soterrada na hospedaria. Mais uma vez, Deus a livrou da morte. E, apesar de assustada, ela liderou a comunidade em prol dos desabrigados, feridos e mortos naquela ocasião aterrorizadora. Ela foi responsável, inclusive, por conduzir mais de 100 crianças para fugirem daquele lugar de guerra para uma zona de segurança com muita coragem. Aquela pequena mulher, em estatura, mas grande em coração, caminhou durante dias e dias fugindo dos soldados, carregando cada criança, as crianças menores em caminhos pedregosos e perigosos. Os pés deles chegavam a sangrar no caminho e a fome os assolava, mas com a sua fé ela seguia o caminho. E da mesma forma de sempre, era possível ver sempre a providência de Deus em tudo que parecia impossível. Uma das partes mais marcantes dessa saga foi quando finalmente ela, exausta e muito exausta, chegou ao lugar onde pretendia com todas as crianças famintas. E, para sua surpresa, não havia ninguém ali. Todos, de fato, já haviam fugido, era um contexto de guerra. Só havia um rio e todas as embarcações tinham partido em fuga. Ali Gladys, em sua humanidade e exaustão profunda, fraquejou e viu que não tinha mais saída. Parecia estar chegando o fim. Foi quando Deus agiu através de uma das crianças que ela criara. Vendo o seu desânimo, o desânimo de Gladys, questionou: não foi você que nos disse que o nosso Deus abriu o mar vermelho para Moisés? Ela respondeu: sim. A criança continuou a indagação: e o que abriu o mar vermelho não é o mesmo Deus que você nos ensinou a crer? Ela também respondeu: sim. Ele pôde nos salvar daqui. E Gladys respondeu: filho, mas eu não sou Moisés. Gladys estava extremamente exausta e cansada. Nesse momento ela ficou muito constrangida. E ela e as crianças começaram então a orar e louvaram ao Senhor. De repente, um barqueiro que passava por ali ouviu o barulho e se admirou, pois acreditava não ter mais ninguém ali. Chamou socorro e Gladys e as crianças foram mais uma vez surpreendentemente resgatadas pelo próprio Deus através dessas pessoas. Assim, Gladys conseguiu deixar as crianças em segurança, passou a delirar, infelizmente, em febre, porque ela estava muito debilitada,
E a guerra terminou logo em seguida. Gladys se recuperou, viveu mais alguns anos, inclusive continuando ajudando mais dessas 100 crianças e algumas outras igrejas que precisavam. Em 1949, Gladys voltou para a Inglaterra com a ajuda financeira de amigos. Ela sempre pensou que viveria até os seus últimos dias de vida na China, até a sua morte, porque não tinha dinheiro para voltar, para viajar. Ela viveu muitos anos na Inglaterra e, apesar do seu coração anelar pela China, mas naquele momento os comunistas tinham controle e não era mais possível ela retornar àquele continente. Então ela mudou-se e o único lugar na China aberto para ela ficou ali seguido como seu ministério aos órfãos, foi no tempo durante toda essa vida que ela dedicou aos chineses, de forma muito especial, àquelas 100 crianças que ela acabou criando. Em 1970, Gladys faleceu e foi para o lar que nunca mais terá de deixar, que é a nossa pátria celestial. E foi a prova viva do seu versículo favorito, e todos, quando lembram dela, lembram desse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus, de fato, sempre providenciou tudo que essa mulher precisava para realizar os seus planos, os planos de Deus, na vida daquela pequena e simples mulher que fez grandes coisas em nome do nosso Senhor. Fica aqui, então, mais uma mulher para a nossa inspiração, mais uma mulher que, de fato, nos inspira, apesar de toda a sua limitação, das suas fraquezas, mas que marcou a sua história, que pôde influenciar várias vidas naquela ocasião. E antes da gente ouvir sobre a mulher da Bíblia, que nós vamos estudar hoje, nós vamos ainda aquietar o nosso coração e ouvir uma canção através da nossa querida Lia, que vai estar, sim, adorando ao Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou contar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu sei que eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por seu amor. Obrigada, querida Lia, por nos edificar através dessa maravilhosa canção. Que Deus continue abençoando a sua vida, pois certamente todas nós fomos edificadas com essa linda letra. Vamos então agora aprender sobre mais uma mulher da Bíblia. Quem será? Você está curiosa? Qual é o nome dessa mulher? Quem acerta aí? Vamos lá? Quem digita aí? Coloca aí no nosso chat. Quem é essa mulher? A mulher que nós vamos aprender hoje é mais uma mulher que nós não sabemos o nome, mas nós conhecemos a história dela. E talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre ela, mas hoje é uma grande oportunidade. Sabe quem é? A mulher adúltera. Cíntia, o que é que nós vamos aprender com essa mulher? Vamos tirar lições preciosas da palavra de Deus. Abra aí, por gentileza, no livro de João, capítulo 8. Eu gostaria inicialmente de fazer essa leitura dos versos 1 até o verso 11. Vamos ler juntas, ou se você estiver sem sua Bíblia, você acompanha aí com essa leitura. A mulher adúltera, nos diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 8, o Evangelho de João, dos versos de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que queriam ter do que acusar o mestre. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles, os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que maravilha e riqueza de texto. Você conseguiu, pelo menos, se emocionar? Você conseguiu passear por esta cena e imaginar esse diálogo do próprio mestre com uma mulher que estava sendo exposta, uma mulher que estava sendo certamente ridicularizada por aqueles homens, né? No verso 3 é onde fala sobre esse apanhar da mulher, né? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que foi pega em adultério. É sobre essa mulher que nós queremos falar nesta hora. Imagine você se estivesse passando por uma situação assim semelhante. Acusações disparadas e sem tréguas, sendo ridicularizada na frente de outras pessoas, passando aquela famosa vergonha alheia, né? Os escribas e os fariseus, os acusadores, usavam as palavras como verdadeiras armadilhas.
Eu queria dizer para você que os escribas e fariseus, os escribas eram os religiosos da época, né? Eram aqueles que viviam dentro das sinagogas. E eles faziam isso porque, na esperança de pegar Jesus, para que se emitisse algum julgamento contrário ao conhecimento que eles tinham da lei. Vamos ver o que é que Jesus diz, né? Assim, esses líderes hipócritas aproximaram-se do Senhor, arrastando uma pobre mulher que havia pecado, e perguntaram: mulher, mestre, essa mulher foi pega em adultério, flagrante, inclusive, adultério, né? E na lei lá de Moisés, não diz que tais mulheres apedrejadas, tais mulheres que são pegas assim, devem ser apedrejadas. O que o Senhor, então, nos diz? Na verdade, eles estavam testando Jesus, né? Eu fico imaginando, se Jesus respondesse: sim, na lei de Moisés fala que é para apedrejar, vamos, todo mundo matar a mulher. Eu penso que os fariseus, aqueles escribas, eles iam dizer: mas e onde está o amor, mestre? Né? Eles estavam querendo jogar contra o próprio mestre. E aí, se Jesus vai e responde o contrário, né? Não, de fato, não vamos matar a mulher, vamos soltá-la. Aí eles vinham com a outra resposta que eles já tinham, que é a mesma que eles fizeram aqui, mas na lei de Moisés diz que é para fazer assim. Que tristeza, né, querida mulher? Como muitas vezes nós julgamos as pessoas. É bem verdade, eu não estou querendo dizer com isso que aquela mulher, que nós não sabemos o nome, mas o texto traz como uma mulher adúltera, eu não estou dizendo que ela estava correta. Ela estava sim em pecado, ela fez o que era errado. Mas a minha pergunta é: e onde estava o homem que estava com essa mulher? Não era um casal, né? Por que só trouxeram uma mulher para ser apedrejada? Ou mais, o próprio mestre que sonda os corações e que via qual era a intenção daqueles escribas e fariseus, deu uma resposta a eles, que eles ficaram meio que, digamos assim, sem ação, porque Jesus deu uma resposta que foi dupla, e ele disse sabiamente: aquele que dentre vós não tiver pecado, lance a primeira pedra. Qual de nós que não tem pecado? Você se acha uma mulher pecadora? Você consegue reconhecer os seus erros, as suas falhas? Ou você se acha mulher também que não tem pecado? Ou você, porque é religiosa, se acha pessoa que não deve, de fato, tolerar o erro do outro. Quando eu falo em tolerar, não me entendam mal. Pecado deve ser algo banido, deve ser algo, de fato, que não tem coligação com a nossa vida diária, mas o contexto dessa mulher é diferente. Certamente essa mulher nem sabia quem era Jesus, nunca tinha tido contato com Jesus. O que não dá é para aqueles que dizem crer em Deus, viver com práticas pecaminosas e viver como se não tivesse nenhum temor e nenhum comprometimento com esse rei, não é? Mesmo assim, eu já queria de antemão dizer que todas nós somos falhas e em algum momento da vida nós podemos sim fraquejar, mas o nosso Mestre Jesus também está pronto a nos resgatar, está pronto a nos perdoar. Em seguida, depois, aqueles acusadores, quando Jesus fez deu aquela resposta que não era a resposta que eles queriam, porque o nosso mestre é muito sábio, é maravilhoso, né? É a mesma coisa quando algumas pessoas lhe indagam e fazem algumas perguntas capciosas, já certos do que você vai responder, querendo lhe testar. Você não conhece mulheres assim, pessoas assim? Eu conheço, infelizmente, algumas. Para tentar ver qual é o seu posicionamento, não para te apoiar, mas para te condenar. Era assim que os escribas e fariseus, eles não estavam preocupados com a restauração, com a vida daquela mulher. Eles queriam sangue, queriam vingança, porque na lei de Moisés dizia que era assim, então nós vamos fazer assim. E o nosso Jesus, meigo e doce Jesus, cheio de graça, de bondade, assim como ele teve na vida daquela mulher, ele continua tendo com a minha vida e com a sua vida, olhou para eles e deu essa resposta: quem de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. E não foi afobadamente que ele respondeu isso. A Bíblia diz que enquanto ele escrevia com seu dedinho lá na terra, parece-me que ele estava com um espírito manso e tranquilo, como era próprio dele, não é? E Jesus, certamente, por sua graça, perdoou aquela mulher. E a Bíblia diz que foi saindo de um por um
do mais velho ao mais novo. E aquele cenário quase que sanguinário virou, então, um cenário onde só tinha os dois personagens. Jesus e aquela mulher adúltera. E ele pergunta para ela, olha, todos saíram? Cadê os teus condenadores? Onde estão todos? Ela diz, sim, Senhor. Não ficou ninguém. Não ficou ninguém para me condenar. E o Senhor Jesus, eu imagino que levantou a sua cabeça, olhou firmemente para aquela mulher que já estava esfacelada, com certeza emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, então nem se fala. Olhou para ela e disse, eu também não te condeno. Vai, filha, e não peques mais. Segue o teu caminho, mas não peques mais. Que maravilha de resposta e de retorno esta mulher adúltera teve da boca do próprio mestre. Você já parou para pensar nisso? Que alívio essa mulher deve ter sentido? Ela estava à beira, literalmente, da morte. E ela não foi condenada. Vamos refletir, então, em alguns componentes sobre perdão, e é o que nós queremos falar nesta hora, sobre a graça do perdão. Você já se sentiu perdoada por Cristo? Você já passou por alguma situação em que você precisou pedir perdão ou que você perdoou a outra pessoa? Perdão é algo que exige renúncia. Perdão é algo que exige conhecimento de Deus. Aquelas pessoas que não conheceram ainda o perdão de Deus jamais terão condição de perdoar alguém. Mas se você já se sentiu perdoada pelo nosso mestre, certamente você vai ter condição de perdoar aquele que te ofende, aquele que me ofende. Não apenas uma vez, mas várias vezes, assim como nos ensina a palavra do Senhor. Com isso eu não estou dizendo que nós vamos ser bobinhas, que ser crente é ser besta, não é? Não é nesse sentido. Mas a graça do perdão é um assunto muito importante para a gente tratar nos dias de hoje. Porque a falta de perdão tem feito com que as forças e as energias de muitas mulheres tenham se esvaído. E se torna em amargura, e se torna em peso, e se torna em ira, e vai enchendo, e vai inflamando, a ponto da pessoa virar amarga. Tem muitas mulheres amargas porque ainda não foram perdoadas ou não conseguiram perdoar alguém. Então eu gostaria que a gente pensasse sobre a vida da mulher adúltera, que foi uma mulher que merecia a condenação, assim como eu e você também merecíamos a condenação da ira vindoura e do inferno, e era para lá que toda a humanidade caminhava. E antes que você se ache muita coisa e ache que nunca pecou, ou que o caso aqui é um caso excepcional, né? Eu queria lembrar para você que todos nós pecamos, já nascemos pecadores, e nós precisamos desesperadamente da graça de Deus sobre a nossa vida. Quando a humanidade pecou na pessoa de Adão, toda a humanidade caminhava para a perdição. E olha, se você é boa de conta aí, a gente pode até fazer uma continha, não é verdade? Vamos fazer aqui uma continha para ver quantas vezes a gente peca por dia e ver se a gente merece não ser condenado de fato, se a gente merece ser absorvido. Que tal você pensar assim, vamos fazer uma média em que cada uma, eu e você, que estamos aí firmes, todas as quartas-feiras, né? Nesse mesmo horário, aprendendo mais da palavra do Senhor, aprendendo mais sobre as mulheres da Bíblia, porque certamente nós amamos ao Senhor, nós queremos imitar a essas mulheres aquilo que teve de bom, para que a gente possa ser mais parecidas com Cristo. Não é esse o nosso propósito? Então, mas vamos fazer uma continha para a gente ver o tanto de pecado que a gente comete? Pense você que eu e você, por estarmos firmes, digamos assim, né, no domingo, escola dominical, à noite, praticando, não só ouvindo, mas praticando aquilo que a gente já tem ouvido aqui, nós estamos pecando por dia apenas 10 pecados. Vamos lembrar aqui dos dedinhos da mão. 10 pecados. Vamos fazer uma conta e uma média aqui com o nosso público-alvo. Eu não sei qual a idade de todos que estão aí nos ouvindo, da mulherada, mas vamos pensar que nós temos uma idade média de 50 anos, tá bom? Então, quem tem mais vai estar no lucro e quem tem menos vai subir um pouquinho, mas nós vamos fazer uma média de 50 anos. Imagine você. 10, vamos pegar os dias por um mês, 10 vezes 30, colocando a média de dias por mês, né? Tem dias que tem mais, tem pouquinhos que tem menos, vai dar em um mês 300 pecados, não é assim?
eu e você, se pecarmos 10 vezes por dia, porque tem vezes, eu quero lembrar para você, que a gente peca muito mais do que 10 vezes. E eu quero fazer essa conta só para te ajudar a lembrar que você é tão pecadora quanto essa mulher aqui, para que você não se ache muita coisa e para que você tenha um coração agradecido de onde o Senhor me livrou e de onde o Senhor te livrou. Talvez ajude a você entender o que é perdão. E o que é a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, que chega com essa graça do perdão para todos aqueles que verdadeiramente se arrependem e confessam Ele como seu único e suficiente Salvador. Pois bem, vamos voltar à nossa continha rápida, né? 10 pecados por dia, vezes 30 dias em um mês. Em um mês de vida, nós já havíamos cometido quantos pecados aí? 10 vezes 30? 300 pecados, não é isso? 300 pecados em um mês, não é isso? 30 vezes 10, vai dar 300. Vamos fazer agora em um ano. E vamos pensar que esse um ano tem apenas 10 meses. Vão ganhar de bônus aí os 2 meses. Só para a gente fechar aqui as nossas contas, não é assim? Quantos pecados, então? 300 vezes 10 vai dar quanto? Nós vamos ter aí quantos pecados? 3.000 pecados. E multiplicando por 10 anos, nós vamos ter 30.000 pecados. Então, quando nós tínhamos 10 anos, nós já tínhamos cometido 30.000 pecados, dando o bônus aí dos meses, 2 meses, né, de cada ano. Veja que nós estamos com um bônus e o nível de santidade está alto. 30.000 pecados quando tínhamos 10 anos. Agora, vezes 50, é a média que nós estamos fazendo aqui da mulherada que está nos ouvindo, né? Com 50 anos, nós já cometemos 30.000 vezes 5, né? 10 vezes 5 vai dar o quê? 150.000 pecados. E aí chegou o nosso dia em que o nosso mestre nos chama para a nossa morada eterna. Bateu o carimbo lá de cima, a Bíblia diz que todos nós temos os nossos dias contados e determinados por Ele. Imaginemos que com 50 anos o Senhor chama a Cíntia aqui. Imagina, vamos pensar eu, né? Hoje eu tenho 43 anos. 50 anos o Senhor diz, Cíntia, pronto, a morte chegou, a morte humana aqui. E a Bíblia diz que todos nós prestaremos conta diante do tribunal do Senhor. Você sabia disso? Que é por isso que a gente não vive de qualquer jeito. A gente tem um Criador, um Pai, que nós vamos prestar conta da nossa vida e que Ele sabe todas as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Pois bem, digamos que eu cheguei lá, diante do justo juiz. Quanto é a minha ficha condenatória? Cíntia, 150.000 pecados. Misericórdia, minhas queridas irmãs. Eu vou ser absorvida ou vou ser condenada? Diante de um juiz terreno aqui, um pecado só, um delito só, já me faria ir para a cadeia, quanto mais 150.000 pecados. E aí parece aquela fichinha, aquela etiquetinha de supermercado, quando a gente vai comprando, 150.000 é a minha ficha condenatória. Para onde que eu merecia ir? Certamente para a condenação do inferno. Olha o tanto de delito que ela cometeu. Isso com 50 anos, hein? Se você tem mais de 60, 70, 80, você vai multiplicando. E se você pecou mais do que 10 vezes por dia, você também aumenta a conta. E você lembra que eu dei um desconto de 2 meses por ano. Olha, 2 meses por ano vezes 50 anos, você vai ver o tanto de ano que você lucrou aí. Então, é uma conta muito baixa. É só para tentar trazer à sua memória de que você não é essa coisa aí sem nenhum pecado, como muitas vezes a gente se coloca, diz, os escribas, que horror. Muitas vezes você também condena as pessoas se achando muita coisa. E aí, minhas queridas, voltando lá no julgamento do juízo final, 150.000 pecados é a minha ficha que está lá. Que vergonha diante do justo rei que não cometeu nenhum pecado. Para onde que ele vai me mandar? Então, quando a condenação vai chegar para mim, não é? Olha, você vai para onde que eu merecia? Era o inferno, certamente. Mas aí eu não posso parar aqui a história. Aí entra o meu advogado, porque eu já creio nesse Jesus, e o teu advogado que se chama Jesus Cristo. E ele diz assim, foi paga a dívida, mestre, quando eu morri lá na cruz. A dívida, toda a dívida dela foi paga. Que alegria, que satisfação. O único sentimento que nós temos é de gratidão.
É de poder passar toda a nossa vida servindo ao Senhor. E se a gente servir todos os dias, a nossa vida ainda é pouco diante dessa conta gigante que eu não tenho condição de pagar e que o Senhor pagou por mim. A dívida está paga. Eu não tenho mais nenhum débito em relação a isso, porque o Senhor, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por todos os meus pecados e pelos teus pecados, os que eu já cometi, os que eu cometo hoje e os que eu ainda vou cometer. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos viver pecando, porque senão a graça de Deus vai se tornar vã. Mas o pecado não mais nos condena. O pecado na nossa vida deve ser um acidente, querida mulher. Como se fosse um carro que você não vira todos os dias o carro. Você capota o carro todos os dias. Se estiver capotando o carro todos os dias, tem algum problema com você que é motorista, não é verdade? É uma vez a cada 10 anos e olhe lá. É assim que a gente deve tratar o pecado. Deve ter nojo do pecado. Tudo que nos afasta do Senhor, nós precisamos nos afastar dessas coisas. E muitas vezes são amizades, muitas vezes são falatórios que não agradam ao Senhor. Porque diante de tamanha graça derramada na vida daquela mulher adúltera, na minha vida e na tua vida, se você está entendendo verdadeiramente esse exemplo simples dessa continha básica que eu fiz, você deve ter muito motivo para ser a mulher mais contente da sua cidade. Por que que estás reclamando? Se foste verdadeiramente perdoada, tu já és uma mulher livre. E livre não para viver com uma vida pecaminosa. Isso, quem vive, é exatamente aquela que ainda é escrava do pecado. Mas se o Senhor verdadeiramente nos libertar, e Ele nos liberta, e como é que Ele nos liberta? Através do conhecimento das Escrituras. Conhecereis a verdade, em João já nos diz, e ela vos libertará. Você é uma mulher que já foi liberta? Ou você é só simpatizante de Jesus? Não, eu acho ótimo. Eu caminho com Ele, mas assim, eu continuo fazendo do meu jeito. Não, Ele tem um padrão. Existe um padrão do Senhor para a minha vida como mulher e também para a tua vida, querida. E nós vemos aqui, através desse fenômeno, exemplo de graça do perdão do nosso mestre para uma mulher que foi sim apanhada em adultério, que nós não sabemos o nome dela. É a mulher adúltera, é assim que ela é conhecida, é assim que João nos traz. Nós podemos, eu gostaria de trazer algumas lições maravilhosas e fazer um acróstico com a palavra perdoar. É o que nós precisamos. Talvez você esteja guardando muita coisa. Talvez você tenha pessoas que você precisa perdoar. Pessoas que você simplesmente tolera, mas que você ainda não perdoou. E quando eu falo em perdoar, não significa esquecer. Porque nós não sofremos de amnésia para esquecer. Não é esquecer, mas é que aquela situação não desce mais ao coração para trazer sofrimento. Isso é uma palavra importante para a gente deixar. E isso faz com que a nossa saúde emocional fique mais e mais saudável, fique mais e mais disposta e não venha adoecer, inclusive a nossa mente, o nosso físico e o nosso psicológico. Pois bem, ao ler a lista aqui a seguir, peça graça a Deus para que grave no seu coração sobre o que é perdoar. Primeiro P, né? Primeira letrinha aqui de perdoar, P. Procurar ser semelhante a Deus. Para que a gente consiga perdoar, a gente precisa procurar ser semelhante a Deus. Devemos perdoar uns aos outros, assim como também Deus em Cristo nos perdoou. Efésios capítulo 4, verso 32. Se Cristo, que não teve um pecado, nos perdoou, nós não temos o direito de não perdoar aquele que é igual a nós. Como que eu não posso perdoar se eu sou pecador igual? Olha, eu vou até repetir esse versículo. Devemos perdoar uns aos outros, assim como também Deus em Cristo nos perdoou. Tente lembrar quantas vezes Jesus já te perdoou. Tente lembrar quantas vezes você desobedeceu e Ele te ergueu. Você consegue lembrar? Você consegue lembrar de onde você veio? Você consegue lembrar que Ele também te transportou lá das trevas e te trouxe para o Filho do seu amor, o reino de luz, para que você pudesse brilhar, mas que esse brilho seja um brilho que reflita a glória de Deus? Querida, a primeira letrinha do nosso acróstico é exatamente que eu e você procure ser semelhante a Deus. Você tem procurado ser semelhante a Deus? Se você tem procurado ser semelhante a Deus, você é uma mulher que vai conseguir perdoar. Segunda letrinha do nosso acróstico, a letrinha E, esquecer as ofensas. Você precisa esquecer. Para que você está trazendo tudo isso que não te traz boas recordações?
passe a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Costuma-se dizer que nós devemos perdoar e esquecer, não é verdade? Talvez essa frase tenha raízes lá do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 34, quando o Senhor nos diz assim: eu perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados, querida mulher, eu jamais me lembrarei. Que consolo! Que vergonha para a nossa vida. A nós nos cabe o corar de vergonha. Se o Mestre nos diz isso através das Escrituras, eu e você não devemos estar com o coração entulhados de falta de perdão, de amargura, de ódio. Ah, porque os meus pais foram assim. Ah, porque o meu pai não me amou. Ah, porque a minha mãe... Chega! Talvez os seus pais não tiveram a oportunidade de conhecer o Mestre Jesus assim como você tem. Você deveria, na verdade, era amar e honrar os seus pais. Esse é o mandamento com promessa. E eu falo aqui pais, mas tem várias e várias situações. E enquanto eu falo, eu peço ao Espírito Santo de Deus que inquiete o seu coração e faça de você uma mulher nessa tarde que possa verdadeiramente perdoar aqueles que precisam ser perdoados. E que você, mais do que perdoar, você sinta o perdão de Deus sobre a sua vida. Para que esse perdão não te traga peso, mas leveza de fato, para que você consiga viver. Pois bem, e a terceira letrinha do nosso acróstico que a gente tira através dessa lição aqui da mulher adúltera é a letrinha R. Qual é a letrinha R, Cíntia? Qual é a lição que a gente pode ver aqui? Redenção. Redenção em Cristo Jesus. Você sabe o que é isso? Nele nós temos a redenção, ou seja, a remissão dos pecados. Já nos diz Colossenses capítulo 1, verso 14. O Senhor nos redimiu para que nós pudéssemos ter uma nova vida, e não para que nós vivêssemos na prática do pecado, porque aquele que vive na prática do pecado se faz mentiroso e não conhece a Deus, por mais que fale em nome de Jesus. Não é assim? A nossa teoria, o nosso conhecimento das Escrituras deve condizer com a nossa prática. Então a gente precisa lembrar dessa redenção que Cristo assumiu em nosso lugar, Ele nos redimiu. Ele nos limpou através do seu sangue e nos torna mais alvos do que a neve. Próxima letrinha do nosso acróstico, a letrinha D. Devemos perdoar, Cíntia, mas quantas vezes? Essa é uma pergunta que todos fazem, né? As ofensas devem ser perdoadas quantas vezes forem necessárias. Lembre-se da continha que eu fiz há pouco. Olha quantas vezes o nosso Mestre nos perdoou. Quando Pedro, inclusive, perguntou ao Senhor, lá em Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E Pedro quis dar um de muito crente. Ele falou assim, até 7 vezes, porque ele colocou um número maior, né? Ele poderia dizer 1 vez, 2, 3, não, ele já pensou em 7. Até 7 vezes, Jesus prontamente lhe respondeu. Não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Aí você diz, ai, Cíntia, 490? Eu já passei disso. A ideia aqui, querida, não é o número, mas é assim, ó, tantas e quantas vezes for necessário. E eu sei que tem coisas que são difíceis para perdoar, mas em Cristo Jesus, com oração e jejum, você consegue. Deixe lá na cruz de Cristo tudo que te ofende, tudo que te tornou pesado. Você vai se sentir livre. Você vai poder amar, servir ao Senhor com alegria, sem culpa, sem condenação, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Querida mulher, você não deve carregar esse peso que não é seu. Você sabia, você já tinha ouvido falar disso? De que o nosso Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que nunca pecou, morreu na cruz exatamente para me redimir, para me adotar, para me justificar, para me salvar. E aí me dá vida e vida em abundância. Eu não vivo mais simplesmente como o curso desse mundo, como um diz quem eu devo ser, outra voz diz, eu sou quem Deus diz que eu sou. E o Senhor diz que eu sou uma filha amada, que Ele está pronto para me perdoar. E assim como a mulher adúltera, Ele diz, vai, Cíntia, mas não peques mais. Qual é o passado que te condena? Não traga para o presente, não viva o presente, trazendo, carregando esse peso, esse fardo dos teus pecados. Lança na cruz, aos pés da cruz de Cristo. Porque Ele, na verdade, já levou os nossos pecados. E Ele quer nos dar uma vida leve, sem fardo. Porque Ele já carregou os nossos pecados, a gente não precisa mais carregar.
Vamos seguir mais um pouquinho aqui no nosso acróstico, agora a letrinha O. Tá bom, Cíntia, eu preciso procurar ser semelhante a Deus, eu preciso esquecer das ofensas, eu preciso ver a redenção em Cristo, né? Devemos perdoar todas as vezes que forem necessárias. E agora a letrinha O, o que é que eu faço agora? Olhe para frente. Vamos ter mais vida, ter mais dias? Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Vivamos o presente, olhando com expectativa o futuro, porque o futuro é para a pátria celestial que ele nos chama. Não é fiados em nós mesmos. Ninguém que vive olhando o passado, carregando o fardo do passado com tanta amargura e falta de perdão, consegue viver bem no presente. Só vive bem no presente quem consegue olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, chamado Jesus Cristo. Por que eu falo isso? Porque todos nós pecamos. Romanos já nos diz, capítulo 3, 23. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas quando Cristo veio e morreu na cruz em nosso lugar, Ele veio para nos dar o perdão e nos libertar da escravidão do pecado. Então, querida mulher, se você nunca ouviu falar em Jesus Cristo, crie expectativa no seu coração. Há esperança para você. Você poderá ser uma mulher livre, perdoada. A sua dívida foi paga. Vá, olhe para frente, mas não peques mais. Siga uma vida de santidade, porque a palavra do Senhor diz: sede santo, mulher, porque eu sou santo. E sem a santidade ninguém verá o Senhor. Mas como é que eu vou ser santa? Onde é que eu tenho isso? Como é que eu descubro? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Mas eu não sei ler a Bíblia, por onde eu começo? Deixa o seu contato aí no nosso chat, que a gente pode te encaminhar diariamente. A caminhada bíblica que a gente faz aqui todos os dias, meu querido marido, pastor Daniel, com muito zelo, dedicação e amor, de forma minuciosa, faz um comentário bíblico explicando cada capítulo. A gente começa a ler a Bíblia em janeiro. 3 capítulos por dia, não é uma maratona, é uma caminhada. Às vezes, alguns dias, 5 capítulos, e ele explica para que a gente tenha um entendimento, porque às vezes você até lê, mas não entende, não é? Então vem ali o comentário da Bíblia, de capítulo por capítulo. E se não bastasse, ainda tem um vídeo para que você, se tiver dificuldade de compreender o que está escrito, talvez você aprenda mais com a questão visual, então vai ter mais um vídeo que você vai poder ouvir sobre as Sagradas Escrituras. Olha que riqueza! Se você quiser adquirir, você deixa aí o seu contato no nosso chat, que a gente vai ter a maior satisfação de encaminhar para você. E eu já falei para vocês que, se Deus nos permitir, esse é um projeto que a gente tem, de lançar, inclusive, essa Bíblia para ser vendida aí em todo o nosso Brasil, a Bíblia da Caminhada Bíblica. Vai ter toda a Bíblia, mas no final dela vai ter a explicação de capítulo por capítulo de toda a Bíblia, para que você possa compreender, para que você possa comprar e dar de presente para quem nunca recebeu, e assim o nosso amado Brasil possa ser evangelizado. Ela já está na gráfica, e quando tiver tudo pronto eu vou poder anunciar para vocês. Nós vamos encaminhar para todas quantas quiserem adquirir esse maravilhoso tesouro que não tem preço. Quanto vale uma alma? A Bíblia é o melhor presente que você pode dar para alguém, não é verdade? Então, aqueles que foram perdoados devem esquecer-se das coisas que ficaram para trás, prosseguir verdadeiramente para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Já está lá no livro de Filipenses, capítulo 3, os versos 13 e 14. Você tem caminhado e vivido a sua vida olhando para frente? Quem olha para frente tem esperança, tem expectativa. As mulheres que vivem melhor neste presente século são as que vivem com os pés no chão aqui, mas com a mente no céu. Por isso que elas atuam de forma que se diferem de outras mulheres que infelizmente perdem o seu tempo, não provocam diferença na vida de ninguém, não influenciam o meio em que vive, apesar de estar dentro das igrejas, mas não tem essa vida, infelizmente, com Deus, que se sente perdoada e que quer de fato anunciar
anunciar as verdades do Senhor através do bom procedimento, através da vida e também através das Escrituras. Então, esse acróstico aqui já está caminhando para o final, mas você não esqueça dessa letrinha O, é olhar para frente. Nós olhamos para trás para dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós, mas nós não devemos carregar esse passado, principalmente entulhado de amargura e de falta de perdão. Isso adoece a nossa alma. Tem muita mulher com doenças emocionais porque não se sentem perdoadas e porque não conseguem perdoar. Minha querida, eu gostaria de desafiar você a se autoavaliar nesta hora, para que você se tornasse uma mulher perdoadora. E só podemos ser uma mulher perdoadora se verdadeiramente já sentirmos esse perdão do nosso Deus. Pois bem, e o que é que eu faço, Cíntia? Seguindo aqui, o nosso acróstico está com a palavrinha perdoar, né? Próxima letrinha é A. A de quê? A de arrependimento. O pecador que é perdoado arrepende-se dos seus pecados. E da mesma forma que a mulher adúltera foi instruída, ela segue de fato o seu caminho e não peca mais. Não peca mais, não vive pecando. Você já se arrependeu dos seus pecados? E quando eu falo em pecados, não pense que é só adultério, matar, roubar e adulterar, não. Você que sabe o bem que tem que fazer e não faz, nisso você está pecando. Sabia? Você que tem tanto conhecimento, você que muitas vezes fala de boca tão cheia, sempre fui presbiteriana, pois você, mulher, já deveria ser mestre e não menina na fé. Se você teve todo o conhecimento, pastores tão zelosos que nos ensinam desde pequena as Sagradas Escrituras, não é? Teve todo o seu percurso CP, UPA, UMP, SAF, enfim. Você precisa ser mestre, você já deveria estar ensinando outras, agregando outras, recebendo outras, sendo exemplo para outras, inspirando outras. É assim que as pessoas te veem? Ou talvez você diga, ai Cíntia, mas eu não tive esse privilégio. Não tem problema, calma, calma, calma. Essa palavra também é para você. Não tem problema, o dia oportuno é hoje. Se o Senhor tem falado ao seu coração, que bênção que é. Olha, o ladrão da cruz teve o último segundo do segundo tempo e a Bíblia diz que ele disse, Senhor, quando entrares no céu, lembra-te de mim. E o Senhor Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não deu nem tempo ele professar em alguma igreja, nem se batizar, enfim. Mas o Senhor vê o coração. Então eu gostaria de lhe desafiar, para que você de fato pensasse quantas vezes nós temos ofendido ao Senhor, quantas vezes temos desperdiçado o nosso tempo, quantas vezes o pecado já nem é mais visto, e quando a gente ora assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Você nem nomina, você nem sabe do que é que você está falando. Você muitas vezes começa a orar num dia, termina no outro dia, em nome de Jesus, amém. No outro dia que você dá o amém, que você já dormiu, não tem vida de oração, não faz sentido a sua vida com Deus. Você fala em nome de Deus, mas não tem comunhão com o Senhor, não tem relacionamento com o Senhor. Não é uma mulher com vida de piedade. Quando eu falo de vida de piedade, toda mulher reformada deve ter vida de oração, vida de leitura da palavra. Sempre se questionar, Senhor, eis-me aqui, apesar de mim, que eu possa ser um vaso de bênção. Por onde eu andar, queiras, apesar de mim, usar-me para a glória do teu nome. Mas para isso você precisa reconhecer a sua pequenez, reconhecer os seus pecados, e não importa a idade. Tem muita gente com idade muito avançada que é mulher arrogante, sim, precisa reconhecer, precisa se arrepender, que está vivendo os seus dias murmurando, reclamando da pandemia, reclamando do isolamento. Vamos, meninas, tem coisa boa em tudo isso, nada fugiu do controle do Senhor. Arrependa-se verdadeiramente e você ainda serás um vaso de bênção na vida de muitas outras mulheres. E a última letrinha, perdoar, né? O nosso acróstico é reconhecer. Reconhecer que o pecador, de fato, ele tem valor aos olhos de Cristo Jesus. Olha que maravilha, você tem um valor se a sua vida for depositada aos pés da cruz de Cristo. Você não precisa ficar agoniada, procurando agradar todo mundo, a essas muitas vozes que estão falando por aí, não é? Inclusive você cuidar da sua cabeça, para ver como é que ela está, para você não ficar uma mulher desequilibrada, não é? Das suas emoções, a falta de perdão, gente, é algo que adoece. E nós, mulheres, temos muito a aprender com isso. Parece-me que os homens têm mais facilidade para perdoar, não é? A gente precisa, sim, aprender com o mestre. Então, a gente precisa reconhecer que nós precisamos desesperadamente da graça de Deus na nossa vida. Senhor, que Tu queiras nos perdoar, para que eu consiga também perdoar.
às vezes são pessoas mais distantes, às vezes dentro da sua casa. Às vezes tem só 2 pessoas dentro da casa e não consegue se perdoar, não consegue viver bem, não consegue se ajudar, não consegue trazer uma palavra de ânimo, vive de fachada. Que é isso? Às vezes você mora até sozinha, nem você consegue se perdoar. Eu gostaria de trazer essa palavra de esperança para a sua vida nessa tarde, querida. Porque lá em Romanos capítulo 5, verso 8, nos diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós precisamos reconhecer que, apesar de sermos pecadoras, mas agora não pecadoras escravas do pecado, mas pecadoras redimidas pelo sangue de Cristo, o Senhor Jesus nos trouxe um valor, e um valor gigantesco. Para nós, não teve preço a morte da cruz, mas para o nosso Mestre, custou a sua própria vida. Por isso que é pela graça, é pela fé. Em Efésios capítulo 2 nos diz que sois salvos pela fé. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, ou seja, nem a fé é nossa, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Contudo, se você é uma mulher que já sentiu a graça do perdão de Deus, não tem condição de você ficar aí parada, ouvindo, e não ser uma mulher atuante, não ser uma mulher que tem contentamento, não ser uma mulher que exale o bom perfume de Cristo, não ser uma mulher que inspira outras mulheres. Se você não for a mulher mais feliz da sua cidade, você deve ser a mulher, se não estiver dentre, né? Ou a mais feliz, você está dentre as mais. Porque você já recebeu a graça do perdão do Senhor. O que é que você quer mais? A Bíblia nos garante que não tem mais condenação para a nossa vida. E outra coisa, a morte não é o fim. Há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós partirmos dessa vida aqui, nós poderemos estar no céu, na pátria celestial, com o nosso Cristo. Na casa que Ele mesmo fez para cada uma de nós. Aliás, a nossa casa é lá e não aqui. Por aqui, estamos apenas de passagem. Assim como esse avião está passando, estão ouvindo um barulhinho aí? Estamos de passagem. Suas malas, queridas, já estão prontas para quando o Senhor te chamar para a tua verdadeira casa, você já está com o coração tranquilo, aliviado, perdoado. As mulheres que já sentiram perdão, essa graça maravilhosa do perdão de Deus, elas vivem de forma diferenciada. Elas buscam força em Cristo Jesus. Elas têm fome e sede de servir ao Senhor. Elas têm alegria. Elas não se limitam apenas e ficam ali contemplando aquelas que estão fazendo. Mas por gratidão, elas têm um coração contente e cheio de serviço, cheio de boas obras, cheio de ação. Porque não são as boas obras que nos salvam, mas nós, mulheres e homens, ou qualquer pessoa, foi salvo para que também nós tenhamos boas obras. Senão, a gente vai cair naquele versículo que diz assim, me mostra aí a tua fé sem obras, aí é morta. E eu vou te mostrar as minhas obras aqui pela fé. E se a gente não exceder e muito as dos fariseus, que eram esses aqui, que estavam sempre legalistas e querendo cobrar e procurando seguir aquilo ali de forma brusca e real, literal, do que proveito tem? Então, eu gostaria de te lembrar, mais uma vez, sobre essa graça maravilhosa do perdão que aquela mulher adúltera recebeu naquela hora crucial, onde praticamente ela pensou, é meu último segundo de vida, e talvez você também esteja pensando, não tem mais esperança de viver, meus dias não estão mais como antes, e você está reclamando muitas vezes porque tem que ficar em casa. Não, aproveite o tempo que está em casa, aproveite para dizer o tanto que é bom ter aquela pessoa que está aí do seu lado. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade, talvez você tenha sempre tido a fuga, né? Existem fugas na nossa vida, o próprio trabalho que vira um Deus. Não é para isso que o Senhor nos criou. Viva o dia de hoje para glorificar o nome de Deus. Então, relembrando aqui o nosso acróstico, que a mulher adúltera venha nos trazer de lição através, claro, das Escrituras, né? Com o exemplo dela. O exemplo dela não foi um exemplo bonito, não é algo para a gente fazer, porque de fato ela estava adulterando, mas o que eu quero destacar aqui é a graça do perdão de Deus que alcançou aquela mulher e que pode alcançar também a minha vida e a sua vida. E o acróstico aqui é com a palavra perdoar. P, procure ser semelhante a Deus.
esqueça as ofensas. R, redenção em Cristo Jesus. D, devemos perdoar quantas vezes for necessário. O, olhe para a frente. Olhe para o alvo, olhe para o autor e consumador da sua fé. A, arrependa-se. Hoje é o dia oportuno de se arrepender. Reconheça a sua pequenez, reconheça a grandeza do Senhor e seja uma mulher liberta do pecado. E o R, reconheça que o pecado, para aqueles que são redimidos pelo Senhor, tem valor aos olhos de Deus. O Senhor Jesus te ama, o Senhor Jesus espera que você seja uma mulher diferente. Se você já conhecia o perdão dele, é uma tarde maravilhosa para você encher o coração de mais contentamento, rever a sua vida, parar de murmurar e erguer-se e poder assim glorificar o nome do Senhor através da sua vida. E se você não sabia que existia um Deus que te ama, que enviou o Filho Jesus para morrer em seu lugar, arrependa-se dos seus pecados, assim como aquela mulher adúltera. A palavra do Senhor Jesus para você, querida, nessa hora é a mesma. Vai, confesse ao Senhor seus pecados. E aí ele diz, vai e não peques mais. Que ele derrame dessa graça perdoadora diariamente sobre a minha vida e a sua vida, e que nós não venhamos a viver ou a tornar essa graça de Deus em vão, mas que sejamos verdadeiramente mulheres mais parecidas com Cristo e que faz a diferença por onde quer que nós estejamos. Que Deus em Cristo te abençoe e que essa palavra venha trazer edificação para a sua vida e mudança de vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada pelo perdão. Obrigada pela graça que nos alcançou, o favor que nós não merecemos. Nós não conseguimos, Senhor, entender que grande amor é esse, mas nós aprendemos que o Senhor Jesus é um Deus amoroso, gracioso, através das Escrituras e que está sempre disposto a nos perdoar. Faz de nós, Senhor, mulheres que sentem verdadeiramente esse perdão e que esse perdão possa trazer diferença e vida em abundância para cada uma de nós, a ponto de podermos assim glorificar sempre o Teu excelso e o Teu magnífico nome. Recebe a nossa oração nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora nós queremos deixar um abraço especial para você que está aí nos ouvindo. Nós não vamos conseguir, por conta do nosso tempo, deixar o nome específico, mas nós queremos dizer que é uma alegria, é uma satisfação ter todas vocês conosco. Então, você aí da nosso amado estado do Rio de Janeiro, né? Receba a nossa gratidão, receba o nosso carinho, o nosso abraço. São muitas as cidades que têm nos acompanhado aí do Rio de Janeiro. Também a região aí, né, de Rio das Ostras, né? Cabo Frio, região dos Lagos, Grajaú, todas do Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, que Deus em Cristo lhes abençoe. E as meninas queridas de São Paulo, um abraço para vocês aí de Santo André, querida Kênia, minha irmã, que Deus te abençoe, é uma alegria poder saber que você está sempre conosco também. Temos também aqui de Itapetinga, né? Temos de Itapeva, nossa querida Silene, que sempre nos acompanha e encaminha também para outras mulheres. São José dos Campos, Piracicaba, o próprio São Paulo capital. Temos aqui a Thaís, a Fernanda, a Thaís Petró também. São muitas as mulheres que têm nos acompanhado, né? Que Deus em Cristo lhes abençoe, mulheres aí paulistas, né? As meninas de Manaus, o nosso abracinho para vocês. Espero um dia ainda conhecê-las pessoalmente, né? Aí de Porto Velho, de Rondônia, de Cacoal, Cirlei. Também as de Fortaleza, do Ceará, de Teresina, não apenas as do seminário, nosso amado seminário presbiteriano, aí em Teresina, Piauí, né? A Sinara, a Rosângela, tantas outras meninas que têm nos acompanhado, nos dado a alegria da sua audiência e da sua presença conosco. Que o Senhor Jesus lhes abençoe. Pissarreira também, João Pessoa, a Vânia, querida, sempre nos acompanhando, a Mércia, a Eliane, são muitas as mulheres também dessa federação querida, não é? Que Deus em Cristo lhes abençoe. As meninas da Paraíba, as meninas de Minas Gerais, Maranhão, Cuiabá, Sergipe, as nossas queridas, amadas irmãs do meu amado estado de origem, a Bahia, Campo Formoso,
Pintadas, Feira de Santana, Senhor do Bonfim, Ipirá, Capela do Alto Alegre, Jacobina, Serrolândia, Várzea do Poço, Souto Soares, Itaberaba, Abaíra, Chapada Diamantina, uma região linda, né? Salvador, Souto Soares, Lauro de Freitas. Olha, quantas cidades da nossa querida Bahia e tantos outros que ainda não escreveram aí no chat, mas aqueles que escreveram, que Deus em Cristo abençoe você, querida mulher. Aqui do Rio Grande do Sul são muitas as cidades, né? Começa aqui da nossa Canoas, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, minhas queridas mulheres que estão sempre conosco, que são uma bênção, né, na nossa vida. Lajeado, Gravataí, Itati, nossa capital aqui em Porto Alegre, Pelotas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Alegrete, também em Bom Retiro do Sul, Uruguaiana, São Borja, São Gabriel, Caxias do Sul, Farroupilha, Capão da Canoa, Rio Grande, as meninas também de Sapucaia do Sul, Charqueadas, são muitas as cidades, vocês estão vendo, né? Santa Catarina, nós temos aí Xanxerê, nossa querida Edna, a Maria Calef, a Iraci, Lebon Regis, temos a nossa querida Marlene, a Marisa, são muitas os nomes das meninas, né? Para não incorrer aqui e esquecer de alguém, vou falar só os nomes das cidades. Caçador, Itajaí, né? Nossa querida Dulce, aí Florianópolis, enfim, são muitas as cidades ali também. Temos também Joinville, né? As nossas queridas, a Lucinha está sempre conosco, encaminhando para outras meninas também. Do Paraná, nós temos a Ligimar, temos a Sílvia, temos a Geni, temos a Tânia, temos a Cida. Meninas, que Deus em Cristo continue abençoando vocês e tantas outras que também estão aí conosco. A Terezinha aí de Ponta Grossa, a Luana. São muitas as mulheres que estão caminhando pertinho conosco, né? Vamos ver mais algumas mulheres aqui. Temos as mulheres, não apenas do nosso amado Brasil, mas também as meninas aí do nosso querido Uruguai, né? Na fronteira aqui, Montevidéu, Rivera e Aceguá. Que Deus abençoe vocês, meninas. Que Deus continue abençoando, inclusive, não apenas vocês, mas esse país que ainda não conhece ao Senhor, que vocês sejam mulheres que façam a diferença aí no país do Uruguai, né? Também nos Estados Unidos e na Holanda. Que Deus em Cristo lhes abençoe. E até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir, para conhecermos um pouco mais sobre as mulheres da Bíblia. Que Deus te abençoe. Que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre
te adorar, pra te adorar.